Então, gente, vamos começar aqui com esse nosso vídeo. Hoje vamos resolver essa questão, que também é de topologia. É a questão 12 da lista que o meu professor fez. Vamos lá. Seja tal uma topologia sobre um conjunto X. Tal que tal consiste de precisamente 4 conjuntos, isto é, tal é igual a X, vazio, A e B, onde A e B são subconjuntos próprios, distintos e não vazios de X. A é um subconjunto próprio de X, significa que A está contido ou é igual a X, e A é diferente de X. Aqui está errado esse igual, né? A é um subconjunto de X, e ele ser próprio significa que ele é diferente do todo. No caso, A e B são diferentes do todo, e eles também são não vazios. Tá? Isto é, A está contido em B, ou A está contido em X. Aqui. Prove que A e B devem satisfazer exatamente uma das seguintes condições. Então, exatamente uma. B é igual ao complementar de A está contido em B, ou B está contido em A. Então eu tenho que demonstrar que se vale uma, não vale as outras duas. É isso que eu tenho que fazer. Aí tem aqui uma sugestão. Primeiro, mostra que A e B devem satisfazer pelo menos uma das condições, e em seguida mostra que eles não podem satisfazer mais de uma das condições. Tá, essa é a dica. Então vamos lá. O que é que a gente pode tentar analisar? Como é uma topologia, a gente pode tentar analisar as propriedades que determinam o que é uma topologia, ou seja, a união e a interseção de elementos. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar a união. Como tal é topologia de X, o que é que nós temos? Nós temos que A unido a B pertence a tal. Ou seja, a união desses dois conjuntos vai estar em tal. Por que eu não estou olhando a união de X ou a união com o vazio? Porque não é sobre eles que eu quero analisar. Eu quero analisar o A e o B. Então, eu vou pegar ali a união deles e vou tentar analisar. Deixa eu escrever o B que está mais bonitinho. Pronto. Além disso, A e B são próprios, distintos e não vazios. E, como A e B são próprios, distintos e não vazios, vamos ter o quê? Nós temos as seguintes possibilidades. As seguintes possibilidades. Pessoal, já adianto que minha letra não é das mais bonitas, tá? Ainda mais na mesa digitalizadora, que é meio difícil de escrever pra mim. Então vai ficar assim, tá? Tá dando pra entender, vocês vão acompanhando. Quais são as possibilidades que a gente tem para a união de A e B? Nós temos que, primeiro, A unido a B pode ser A, né? Eu não vou escrever assim não, nas seguintes possibilidades, eu vou escrever aqui. A unido a B pode ser igual ao A unido a B pode ser igual a B, A unido a B pode ser igual a X, e A unido a B, deixa eu botar na linha de baixo, pronto. E, vou escrever assim, ó, e não. Além disso, vou botar aí mesmo, tá? E A unido a B, não, vou fazer assim, ó, pessoal. Vou deixar só essas três possibilidades, agora eu vou escrever. A unido a B não pode ser igual ao vazio, ou seja, A unido a B é diferente do vazio, porque se A unido a B fosse igual ao vazio, é porque A e B eram vazios. E isso não pode, né? Pois A e B são não vazios. Não tem isso, né? São não vazios. Eu ia escrever como uma possibilidade e depois dizer que não era, mas eu posso deixar só essas três possibilidades e escrever diretamente que não é, né? A unido a B não pode ser vazio, porque A e B são não vazios. Entendido? Esse hífen aqui não existe. Pronto. Então vamos analisar as possibilidades, né? Vamos analisar elas. Vamos analisá-las. A primeira possibilidade. Vou botar como isão para diferenciar daqui da alternativa. Vamos pegar se A unido a B for igual a A. Se A unido a B for igual a A, o que é que vai acontecer? Temos X pertencente a B, implicando que X pertence a A unido a B, que é igual a A. Ou seja, né, aqui vamos botar para todo X pertence a B, X pertence a A unido a B, que é igual a A. Ou seja, né? Ou seja, B está contido em A.
E isso satisfaz a opção C. A opção C é B contido em A. Então vamos analisar as outras opções, né? Primeiro aqui de A está contido em B. Suponha, por absurdo, que A está contido em B. Então vamos pensar, se A está contido em B, B já está contido em A, teríamos A igual a B, e que isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Pois A e B são distintos. A e B são distintos. É uma das hipóteses, ó. A e B são próprios, distintos e não vazios. Se eles são distintos, eles não podem ser iguais, né? Então, já que B está contido em A obrigatoriamente não pode estar contido em B. Ou seja, né, logo, B não acontece. B é esse aqui, tá, gente? A está contido em B. Isso aqui que é a alternativa B que eu estou botando. Além disso, não podemos ter... Gente, não podemos ter o B igual complementar de A. Por que a gente não pode ter? Porque a gente acabou de escrever, ó. Para todo x pertencente a B, x pertence a A. Então, logo, C não, né? Essa letra A não acontece. Pronto. De A unido a B ser igual a A, se essa possibilidade acontecer, nós temos que satisfaz a alternativa C e não satisfaz a alternativa B nem a A. Essa foi a primeira possibilidade. A unido a B igual a A. Se A unido a B for igual a B, vamos pensar, acontece o quê? Vai acontecer a exata mesma coisa que aconteceu aqui com o resultado da união C igual a A. A única diferença vai ser que ao invés de satisfazer C, vai satisfazer B e não vai satisfazer C nem A. Eu basicamente vou trocar. Esse símbolo de contido vai ser ao contrário, vai estar assim, né? Esse também vai estar assim. E, além disso, a gente vai ter a mesma coisa, né? Aqui vai ser B, aqui vai ser C, vai ser a mesma demonstração. Então, o que a gente pode escrever quando é a mesma demonstração? Né? Vamos escrever a opção 2. Se A unido a B for igual a B, a gente pode dizer que é análoga, né? Podemos fazer de forma análoga a isão. Vou botar uma vírgula. A diferença é que satisfaremos B e não A e C. Pronto, a demonstração é análoga. Pode escrever apenas isso, porque se você não quiser escrever isso, você vai só copiar e colar isso aqui da primeira parte do isão, só mudando os símbolos de contido e a letra B e A aqui. Tá. Claro que vai adaptar a demonstração, né, gente? Vai adaptar um pouquinho mais o resto. Porque, por exemplo, aqui não seria para todo x em B, x pertence a A. Seria para todo x em A, x pertencente a B. Entendeu? Você vai ter que adaptar a sua demonstração. Mas isso, dizer que é análogo, já está implícito isso aí. Agora a terceira opção. Se A unido a B for igual a x. Para analisar essa opção, a gente também vai precisar da interseção. Porque só A unido a B implicar em x, ser igual a x, perdão, não nos diz muita coisa. Por que não nos diz muita coisa? Porque poderia ser assim, ó. Ter lá o x, né? Não, perdão, vou botar assim. Ter aqui o conjunto x. Isso aqui ser o A. Não, isso aqui assim não. Vou botar assim. Isso aqui ser o B, né? Então toda essa parte aqui é o B. E tudo isso aqui é o A. Ou seja, eles vão ter uma interseçãozinha aqui. E a união deles dá o x, que é o todo. Mas se eu fizesse isso, o A não ia estar contido no B. O B não ia estar contido no A. E ainda assim, o B não seria o complementar do A. Né? Então a gente precisa analisar ali essa interseção para a gente saber o que é que vai acontecer. Deixa eu apagar aqui.
Analisemos A inter B. Primeiro, vou botar assim, izinho mesmo. A inter B não pode ser igual a A. Por que A inter B não pode ser igual a A? Pois, se A inter B é igual a A, então, para todo x pertencente em A, isso implicaria que x pertenceria a B. Ou seja, né, vou botar assim, ou seja, A estaria contido em B. Mas isso aqui implicaria que A unido a B vai ser igual a B. E isso vai indicar uma contradição. Por que é uma contradição? Porque o B é próprio. Ou seja, pois B é próprio e A unido a B é X. Eu não posso dizer que A unido a B é B, porque B é próprio. Eu já falei que A unido a B é X. Essa aqui é a minha hipótese. É uma das minhas hipóteses agora, né? Então, como B é próprio, A unido a B não pode ser B. Porque se fosse aqui, estaria B igual a X. E isso não pode acontecer. Pronto. Então já eliminamos a possibilidade da interseção ser igual a A. Análoga, né? De forma análoga, Azinho, A inter B é diferente de B. Nem vou escrever mais. Só de forma análoga já é suficiente. Terceira possibilidade. Se A inter B for igual a X, o que acontece? Isso implica que A é igual a B, que é igual a X. Mas eu estou dizendo que A igual a B igual a X é uma contradição, porque A e B são próprios. Pronto, então A inter B não pode ser X. Além do mais, A e B também são distintos, né? Vou botar aqui próprios e distintos. Essa igualdade aqui eu também não poderia ter. Só nos resta uma opção. Qual é a opção? A opção em que, assim, A inter B é igual ao vazio. Ou seja, a interseção entre eles é vazia. É a única opção que nos resta, a única que pode acontecer se A unido a B for X. Então vamos continuar. Então vamos fazer assim. Tomando quaisquer x em A e y em B complementar, o que a gente vai ter? Temos que x pertencente a A implica que x não pertence a B. Por que não pertence a B? Porque a interseção é zero, é vazia, perdão, não é zero, é vazia. Ou seja, x pertence ao B complementar. Vou escrever, pois A inter B é igual ao vazio. E um y pertencente ao B complementar implica que y não pertence a B, implicando que y pertence a A. Pois A unido a B é igual a x. Ou seja, se A unido a B é x, e eu estou dizendo que tem um y que não pertence a B, ele obrigatoriamente tem que pertencer a A, porque a união dos dois é o todo. Então, se esse y existe, ou ele está em A, ou ele está em B, obrigatoriamente. Como ele não está em B, ele está em A. Mas veja o seguinte, a gente acabou de mostrar que o A está contido no B complementar, e o B complementar está contido no A, né? Assim, A está contido em B complementar, e B complementar está contido em A. Logo, o A vai ser o B complementar. Acontece, né, o A. Além disso, né, e não acontece as opções B e C, pois a interseção de A e B é vazia. Se a interseção é vazia, não tem como um estar contido no outro. Então, A, B e C não pode acontecer. Aconteceu o primeiro, que é um é igual ao complementar do outro. Tanto faz, gente, ser o B ou ser o A. A gente mostrou que A é igual ao B complementar. Isso é a mesma coisa de B ser igual a A complementar. A mesma coisa. E essas duas opções não podem acontecer porque a interseção deles é vazia. Então, isso não pode acontecer. O que a gente conclui? Conclui-se que
Apenas apenas uma das três condições acontece ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo. Pronto. Vamos continuar agora com a segunda parte da questão, que é, usando o item 1, liste todas as topologias sobre x igual a 1, 2, 3 que consistem de exatamente 4 conjuntos. Ou seja, eu vou ter que listar aqui todas as topologias, né? Deixa eu botar assim, o item 2. Todas as topologias em que o x é 1, 2 e 3. Primeira topologia que eu posso listar é a topologia x vazio, o conjunto do elemento 1 e do 1 e 2. Por que que essa aqui é uma topologia que obedece àquela propriedade? Porque o conjunto 1, né, o conjunto formado só pelo elemento 1, ele está contido no 1 e 2, no outro conjunto. O complementar de 1 é o 2 e 3, perdão. O 2 e 3, ó, ele não é esse conjunto. E além disso, o 1 não contém, ele não contém o 1 e 2. Então ele obedece uma das condições e ele não obedece às outras duas condições. Então eu vou tentar construir as outras topologias da mesma maneira. Sempre tem que ter o x e o vazio. Vou colocar o 1 de novo. E agora eu vou colocar o conjunto 1 e 3. Qual é a propriedade que essa topologia satisfaz daquelas condições? A condição dessa é que o 1 está contido no 1 e 3. Se você perceber, 1 e 3 não está contido no 1. E o complementar de 1 é o 2 e 3, que é diferente desse aqui. Então, está seguindo as condições. Outra topologia. O x, o vazio, o 1 e o 2 e 3. Qual é a condição? A condição é que o 1 é igual a o complementar do outro conjunto. Ele não está contido aqui, esse também não está contido aqui, e a condição que ele satisfaz é que um é complementar do outro. E se você checar corretamente, dá para perceber que todos são topologia, né? A interseção de 1 e 1 e 2 dá 1, que está na topologia 1. A união de 1 e 2 é 1 e 2, que está na topologia 1. A interseção de 1 e 3 é 1, que está na topologia. A união é 1 e 3, que também está na topologia. A interseção de 1 e 2 e 3 é vazio, que está na topologia. E a união deles é o próprio 1, 2, 3, que é o x, também está na topologia. Então, essas são três topologias que eu consigo formar usando apenas o elementozinho 1 em um dos conjuntos. Outra topologia é fazer a mesma coisa, só que agora com o 2 sendo o único elemento do conjunto. Vou colocar 1 e 2. Ele obedece a 2, está contido em 1 e 2. Outra topologia é, de novo, só o elemento 2. E agora eu coloco o 2 e 3. De novo, o 2 está contido no 2 e 3. A sexta topologia, o 2 e o 1 e 3. O 2 é igual ao complementar de 1 e 3. Aí com o elemento 3 você vai poder fazer a mesma coisa. Perceba que eles estão na mesma jeitinho. Está contido, contido, complementar, contido, contido, complementar. Então, usando o elemento 3, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui vai ser 1 e 3. O 3 está contido no 1 e 3. Deixa eu só deixar mais perto. Pronto. Topologia 8. O 3 e o 2 e 3. Então, o 3 está contido no 2 e 3. E a topologia 9 é o 3 e o 1 e 2. O 3 é o complementar do 1 e 2. Você pode pensar assim: ah, Pedro, mas eu posso fazer uma outra topologia dessa maneira aqui.
Poxa, a gente não tá apagando. Apagou. Dessa forma. 1 e 2 e 3. Essa não pode ser, por que não pode ser? Primeiro, a união deles não está na topologia, então isso aqui já nem seria uma topologia, né? O conjunto 1 e 2 não está aqui, então já nem é uma topologia. E também tem 5 elementos, né? Então não poderia utilizar. Então, eu não consigo fazer uma topologia usando elementos só dessa maneira. Conjuntos que tem só um elemento. A mesma coisa, eu também não posso usar conjuntos que tem 2 elementos. Por exemplo, assim, a união deles está na topologia, tudo bem. Mas a interseção deles, que é o 2, não vai estar na topologia. Você vai ver isso para qualquer combinação que você utilizar, né? No caso, só existe essa combinação, né? Não, poderia ser um aqui também. Qualquer combinação que você utilize, isso aqui não vai ser uma topologia. Então, as únicas possibilidades de topologia que obedece às regras que foram pedidas na questão, né? Ou seja, ser um elemento com quatro elementos, ser um conjunto, uma topologia com 4 elementos, são esses 9 aqui. Por fim, é isso, pessoal. Se vocês quiserem depois reescrever a questão, né? Porque aqui eu fiz uma escrita que também não era muito formal, né? Eu fiz de forma que vocês pudessem compreender a questão e também que ficasse um pouco formal, né? Mas que fosse compreensível a minha escrita. Então vocês podem reescrever de forma mais organizada, de forma mais formal.